Hoje iremos falar de um garoto que depois de ser traído pela sua namorada conseguiu um artefato que dá poderes especiais, e agora ele vai usar isso para se vingar e conseguir uma namorada muito mais gostosa. Tudo com o protagonista numa loja de conveniência comprando proteção morrendo de vergonha e sem saber o que fazer, mas quando saiu de lá, disse que seu nome é Dupen de 21 anos e é um nerd de tecnologia e que finalmente saiu da sua vida chata de solteiro, e hoje a sua namorada finalmente concordou em ter uma noite especial com ele em um motel, e ele estava muito animado com esse dia por ela ser muito bonita, e mesmo estando nervoso sobre o que ia fazer, foi até o seu quarto e entrou preparado para começar o que eles combinaram, mas ele achou estranho que o quarto estava vazio e não tinha nada dela em volta para ser visto, tentando pensar onde ela poderia ter ido numa hora dessas, até que quando entrou no banheiro encontrou a roupa debaixo dela, pegando para guardar com ele enquanto esperava ela voltar, deduzindo que tinha saído para comprar alguma coisa para os dois, mas quando ele deitou na cama pensando nela, ouviu uma voz vindo do quarto ao lado que assustou ele, porque se parecia demais com a voz da sua namorada. E pensando nisso ele saiu do quarto na mesma hora correndo para ir até a porta que estava ao seu lado, e ao chegar lá ficou ouvindo barulhos de que os dois estavam tendo relações que deixou o protagonista chocado, encostando na porta para tentar ouvir direito o que estava acontecendo dentro daquele quarto, ouvindo então um homem brincando com a sua namorada que já estava saindo dali, dizendo que o Dupen estava chegando a qualquer momento, e o homem fala que se o seu pai não estivesse interessado no software do protagonista não teria deixado ela namorar aquele perdedor, mas antes de trocar de roupa ela fala que não vai deixar ele tocar nela, e que vão ficar juntos depois de pegar o software dele, e logo após isso ela voltou a se arrumar para sair do quarto e se encontrar com o protagonista, mas na hora que ela tocou na maçaneta e abriu a porta se deparou com o protagonista olhando nos olhos dela em choque tremendo, que assustou a sua namorada vendo que ele estava bem na sua frente, ficando com medo do que ele poderia ser capaz de fazer com ela. Mas ao invés disso ele avançou direto no homem que viu antes e deu um soco no meio da sua cara que o derrubou na mesma hora de tanta força que ele usou, e a mulher preocupada foi correndo na direção dele achando que estava machucado e chamando ele de querido, tentando ajudar ele de qualquer maneira, e então o protagonista pergunta se a garota estava mentindo para ele desde o começo. E sem hesitação ela respondeu que estava enganando ele e não ligava para isso. E ouvindo isso ele entrou em desespero perguntando por que ela faria isso com ele, e ela respondeu que era porque ele era pobre demais, e ela não ia namorar alguém desse tipo, e que estava cansada de esperar ele ficar rico com o software que ele desenvolveu, e que desde o início eles estavam planejando usar ele para roubar o seu software, enquanto o homem estava começando a se levantar, perguntando se ele estava querendo morrer por ter batido nele, e queriam o software como um pedido de desculpas. Mas o protagonista saiu andando dali falando que eles iam conseguir nos seus sonhos, voltando para sua casa alugada, colocando todas as suas coisas importantes dentro de uma bolsa, pronto para fugir dali e não encontrarem ele nunca mais, e ele até rasgou as roupas da sua ex-namorada que tinha pego antes, mas infelizmente quando ele estava saindo do apartamento deparou com dois guarda-costas enormes, vendo o homem de antes com a sua garota atrás deles, falando que ele ia ser espancado depois de ter agredido ele daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu alguns segundos depois por aqueles dois homens até que não conseguisse ficar de pé, e o homem com a mulher pegaram o computador dele que tinha o seu software para ficar rico no lugar dele, e enquanto o Dupen estava desmaiado seu sangue escorreu para o seu teclado que estava jogado no chão, e isso fez ele começar a brilhar e puxar ele para dentro de um portal mágico. E quando ele acordou estava num mundo novo todo tecnológico, achando que estava morto e não sabia o que aconteceu para ele estar ali dentro, até que ele se assustou vendo eletricidade sair do seu teclado e uma garota aparecer sentada em cima dele, e quando viu ela de perto era como se fosse menor que a sua mão, e ela diz que seu nome é Xiao Yi, e eles estavam no espaço do seu super teclado, mas o protagonista não estava entendendo nada do que ela estava falando, por isso ela criou asas e começou a voar em volta dele falando que o teclado que estava embaixo da cabeça dele é mágico, um artefato especial, que por coincidência o protagonista achou há muito tempo atrás largado no meio de várias caixas e que aquela garota que ele viu é o espírito do artefato que despertou e vai ajudar ele daquele dia em diante.
E depois de entender isso, o protagonista perguntou que tipo de habilidades aquele seu teclado tinha, e que por ter despertador ele Xiao falou que ele podia usar a sua primeira habilidade, e que todas as teclas eram habilidades diferentes, e a que ele tem agora é a letra, de habilidades agudas, que aumenta todos os seus sentidos em 10 vezes durante 5 minutos e tem que esperar 3 horas para usar ela de novo após ser ativada, e sabendo disso o protagonista ficou impressionado com o poder que ele teria. E então o espírito do artefato falou que podia chamar ela para qualquer coisa que precisar enquanto via o protagonista voltar para a vida real com todos os seus ferimentos completamente curados, pensando que tudo que ele viu agora foi um sonho. Mas a Xiao aparece do teclado falando que ele possa usar a habilidade do artefato agora mesmo, que assustou ele um pouco na hora que ela apareceu na sua frente confirmando que não era um sonho. E quando ele pegou o teclado com o espírito sentado no seu ombro, viu a tecla especial brilhando na sua frente e ativando ela na hora que tocou na tecla, que fez todos os seus sentidos ficarem 10 vezes mais aguçados que o normal durante os próximos 5 minutos, e na mesma hora que ele estava na sua janela conseguiu ver de longe outro casal se beijando em um prédio ao lado do dele, e ele até conseguia ouvir o som que eles estavam fazendo perfeitamente, amando a sua mais nova habilidade e tudo que ele podia fazer agora com ela, mas infelizmente quando ele ia ver algo a mais com o casal da frente, a sua campainha tocou e distraiu ele. E quando chegou lá era a dona do seu apartamento pedindo o aluguel que ele deixou atrasar, pedindo então só mais 2 dias para pagar porque ainda não tinha recebido o seu salário de estagiário, quase implorando ela, e que se não pagar o seu aluguel até o dia que falou, ela mesma ia colocar ele na rua. E tudo isso era culpa da sua ex-namorada que gastou todo o seu dinheiro e não sobrou para o aluguel. E quando ele foi tentar relaxar vendo a mulher de antes, o tempo da sua habilidade tinha acabado e não conseguia mais ver nada de longe nem ouvir, ficando decepcionado com isso e que nem pode usar essa habilidade para ganhar dinheiro, mas se lembrou que com seus sentidos aguçados poderia conseguir o seu software de volta com o cara de antes e se vingar dele e da sua ex-namorada. E no dia seguinte ele estava no telhado de um prédio tentando descobrir onde o babaca estava morando agora, falando para a garota do espírito ficar quieta porque estava fazendo algo muito importante, descobrindo que ela sabia sobre sua vingança porque conseguiu ver tudo o que aconteceu com ele antes de despertar do teclado, falando que se ele queria se vingar poderia ajudar sem problemas, fazendo com que ele consiga desbloquear todos os poderes do seu artefato e fique mais forte, que só poderia fazer isso cumprindo missões que dão pontos de justiça para ele, e esses pontos podem desbloquear habilidades com as missões diárias que ela dá para ele, e a sua primeira missão era pegar uma calcinha que saiu voando por aí, ficando irritado que sua primeira missão era algo assim, mas ele tinha poucas missões diárias, então era obrigado a fazer tudo que ela mandava para ele. Indo então o mais rápido que pode encontrar aquela calcinha que voou, chegando até uma árvore, pegando ela enquanto pensava que era um pervertido, e para cumprir a missão só precisava colocar de volta onde estava, mas antes dele conseguir fazer isso a dona daquela roupa apareceu saindo do banho e viu ele pegando nas roupas dela, atacando na mesma hora que o viu. Mas quando ele conseguiu fugir ganhou 2 pontos de justiça, e quanto mais perigosa a missão ele ganha mais pontos pelo que fez, e na hora que ele menos percebeu viu o homem de antes pela janela e ativou sua habilidade para saber o que ele estava fazendo e os seus pontos fracos, ou se ela estava cometendo um crime. Mas ao invés disso ele ouviu uma conversa sobre um assassinato vindo daquele mesmo prédio que deixou ele muito assustado, fazendo ele esquecer o que estava planejando com o cara de antes e procurar de onde estava vindo essa voz que acabou de ouvir, se concentrando então apto a ouvir melhor que eram 2 homens em um quarto muito caro, falando que matar a filha de Liao que seria perigoso, a preciosa sucessora de um dos grupos mais ricos da cidade, e o nome dela era Liao Yubi, mas o homem loiro, segurando uma taça de vinho, falou que logo a cidade estaria sob o controle dos Corvos Vermelhos, e então ele entrega uma maleta para o assassino conseguir passar pelo guarda-costas da menina e matar ela, e quando ele abriu era uma arma nova em folha, e isso deixou os 2 animados para cumprir a missão hoje à noite na festa de aniversário da Yubi, garantindo a morte dela antes de ir atrás do seu pai. E ouvindo isso o protagonista queria impedir que isso acontecesse, mal sabendo que estava se envolvendo em algo ainda maior do que ele esperava. E chegando na mansão do grupo Liao, ficou impressionado com a quantidade de dinheiro que eles tinham para mostrar,
pensando como que ele ia conseguir entrar um lugar como esse, ouvindo o espírito ficar provocando ele em outra roupa feminina, mas ele ficou irritado porque ele tinha ido lá para tentar salvar uma donzela em perigo, como se fosse algum tipo de herói, até que ele viu um poste de luz perto do muro e usou isso para pular até o outro lado em segurança até dar de cara com um cão de guarda, que era pequeno e fofinho e ficou latindo para o protagonista sem parar como se gostasse dele, mas quando conseguiu entrar na porta destrancada e dar um isso para o cachorro parar de seguir ele, encontrou uma roupa de chefe e vestiu ela para tentar se misturar com os outros que estavam lá para a festa da menina. E momentos depois ele conseguiu ver a garota de cabelos rosas e corpo esbelto de longe, quase se apaixonando à primeira vista por ela e sua aparência. E quando a menina viu ele de longe começou a tentar chamar a sua atenção, e chegando perto dele achou que o seu disfarce tinha sido descoberto e poderia ser expulso da mansão na mesma hora, mas ela na verdade era muito gentil e queria ajuda buscando algumas garrafas de vinho tinto na adega, falando para ir logo porque os hóspedes iriam chegar em breve, agindo como um idiota ao ir correndo na direção que ele achava que estaria a adega, já que ele não sabia onde é que isso ficava naquela mansão enorme de gente rica, mas quando ele tentou procurar do lado de fora, viu um buraco no chão tampado com madeira, entrando lá dentro ao pensar que era a entrada da adega, mas na verdade aquele caminho levou ele até um parque perto dali ao invés de onde ele queria estar, e até o espírito do teclado apareceu falando que obviamente a adega deveria ser no porão da casa assim como todas as outras. Deduzindo então que aquilo poderia ser uma entrada secreta que os ricos fizeram para ter outra forma de entrar na casa sem ser pela porta da frente, e que se ele soubesse dessa entrada antes nem precisaria ter pulado o muro antes, e quando pensou nisso finalmente percebeu que esse buraco pode ter sido feito pelos assassinos que estão atrás da menina, correndo para tentar avisar a Liao Yu sobre o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais, e quando os dois se encontraram ela perguntou por que ele estava ali quando pediu para ele buscar vinho para ela, fazendo ela entender que era um chefe novato que não sabia onde estava a adega, e resolveu levar ele lá ela mesma. E quando ele estava andando atrás dela ficou olhando para o seu corpo pensando que não podia deixar nada de ruim acontecer com uma mulher tão bonita, e chegando na adega ele desceu direto lá embaixo pensando que as pessoas realmente queriam matar ela assim rápido pela passagem, e que se estivessem armados não iria conseguir impedir eles de fazer nada, pensando que ia precisar ativar a habilidade do seu artefato para conseguir desviar das balas e salvar a moça. E assim que ele pegou os vinhos começou a sair da adega e percebeu outra pessoa descendo lá para baixo, e de primeira ele não reconheceu quem era o homem do seu lado, sorrindo e continuando com o seu caminho, mas quando ouviu a sua voz enquanto pensava em ameaçar o protagonista reconheceu que era a voz do assassino que ouviu antes, e tentou disfarçar que era um chefe novo assim como ele não sabia onde ficavam as coisas. Ficando desesperado que ele já tinha entrado lá dentro pela passagem secreta, e quando ele menos percebeu recebeu uma missão secreta do seu teclado especial, de parar o assassinato e proteger a garota de antes, e o espírito falou que não esperava que ele recebesse uma missão secreta assim tão cedo, que era diferente de uma missão diária que ele faz sempre. As missões secretas são infinitas e têm que ser ativadas em certos lugares e dão recompensas ainda maiores do que as que vêm de missões diárias, e essa foi ativada quando ele pensou em salvar a Liao Yu, e não iria hesitar em salvar ela mesmo se não tivesse missão secreta, encontrando ela com os vinhos que trouxe da adega, colocando eles onde ela havia pedido na mesa, pensando que não iria suportar que uma pessoa como ela fosse assassinada. E vendo o assassino ele estava aliviado de que não foi descoberto pelo protagonista que pensou ser outro chefe novato, pensando que não iria esperar até de noite porque agora tinham menos pessoas em volta para assassinar ela, mas então ele viu algo que fez ele hesitar na sua missão, um homem alto de cabelos azuis passando naquela sala, e que brigou com o protagonista por nunca ter visto ele antes na mansão, e quando Du Pen pensou que estava encurralado a garota defendeu ele falando que era só um chefe novo para a festa, fazendo o homem deixar o assunto de lado e dizendo que os convites para a festa dela foram todos enviados, e que iria ajudar ela a pegar mais suprimentos para os convidados que estavam chegando, e a Liao Yu mais uma vez chamou o protagonista para ajudar eles a pegar mais vinho. Mas de uma forma inesperada o homem de cabelo azul pede para o protagonista acompanhar ele até outro lugar, e descobrimos que ele era um campeão de boxe e o guarda-costas da garota, fazendo então o assassino decidir que iria primeiro dar um jeito nele antes de matar a Liao Yu.
E quando o protagonista estava andando com o guarda-costas e pensando numa maneira de contar para ele sobre o assassinato, lembrando que o homem estava dentro da adega antes e poderia entregar ele lá dentro sem estragar o seu disfarce, mas então o boxeador para no meio do caminho perguntando quem era o Du Pen, que havia sido descoberto antes do que ele esperava e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os dois ouviram uma voz gritando para ficarem parados, e era o assassino apontando uma arma na direção do guarda-costas como uma ameaça. E na hora que o guarda-costas perguntou quem ele era, o assassino se recusou a responder falando que ele não precisava saber, acertando ele na cabeça até desmaiar no chão, e o próximo alvo a morrer seria o Du Pen que estava bem na sua frente, e ele só podia confiar agora no poder do seu artefato de aumentar os sentidos ativando ele ao pedir para o espírito que fez todo o poder ir para ele, e com suas habilidades aprimoradas ele conseguia ver todos os movimentos do homem na sua frente como se estivesse em câmera lenta, e conseguia desviar dos golpes que ele ia fazer na sua direção sem dificuldade alguma para tal. E vendo isso o homem ficou impressionado com o que o garoto era capaz de fazer com a sua agilidade, e logo depois o protagonista pegou uma bandeja de frutas e usou para distrair o assassino enquanto ele corria para longe dele, porque ele não tinha mais a habilidade do artefato e precisava avisar alguém sobre o que estava acontecendo lá dentro, até que ele viu a menina de longe recebendo ele. Mas ele gritou que tinha um assassino e ela precisava fugir agora mesmo, que deixou ela assustada com ele corre em cima dela com um homem apontando uma arma para os dois. E quando o cara puxou o gatilho passou do lado do protagonista com a menina juntos que desviaram da bala por sorte, se escondendo embaixo da mesa no meio de todo o caos que causaram. Perguntando se ela estava bem, que não tinha se machucado no meio do caminho, pensando o que ele poderia fazer nessa situação sem os poderes do seu artefato, agarrando um bolo que estava jogado no chão do lado da mesa que os dois estavam. E quando o assassino chutou a mesa para eles não se esconderem, usou aquela sobremesa na sua mão para acertar ele no rosto e impedir que ele acertasse os tiros da arma na direção deles que saíram correndo da sala sem que o homem pudesse localizar eles, e vendo a bagunça que causou percebeu que precisava fugir antes que os guardas cheguem lá e levassem ele preso. E vendo isso o protagonista ficou aliviado que tudo isso finalmente acabou, e a menina de antes estava oferecendo seu lenço para o herói que ela pensou que não era somente um chefe comum, perguntando quem ele era de verdade. E percebendo que foi descoberto resolveu contar a verdade quando ela falou que não ia punir ele por ter salvo ela, dizendo tudo o que ele ouviu sobre o assassinato em um quarto e resolveu ir salvar ela, sem mencionar os poderes do artefato. E percebendo tudo o que ele fez por ela agradeceu por ter salvo sua vida e perguntou onde estava o seu guarda-costas que quando falou nisso levou ele até onde o guarda-costas estava desmaiado no chão. Tentando então acordar ele que logo tentou se levantar com uma enorme dor na sua nuca, avisando a moça que tinha alguém tentando matar ela e perguntando se ela estava bem, dizendo que o assassino já tinha fugido dali e que o protagonista salvou ela do perigo, e que isso tudo aconteceu em cerca de 3 minutos, fazendo o guarda-costas ficar preparado para seguir o assassino e pegar ele foi correndo fazer isso. O que acharam desse vídeo e o que acham de se inscreverem no canal? Toda semana temos vídeos novos para vocês, até a próxima!